O vídeo de hoje é um dos decks da nova box, mais especificamente o Evil Gêmea ou Live Gêmea, depende do monstro que você tá usando como referência. Mas enfim, é um deck bem legalzinho, vamos agora pra decklist. Bom, tá aqui a minha decklist de Evil Gêmea, Evil Twin, fala do jeito que você quiser. E vamos lá. O deck todo é baseado nesses dois monstros de main deck, que é a Kissekill e a Lila, e as versões links dele, que é a Evil Gêmea Kissekill e a Evil Gêmea Lila. Elas têm efeito bem simples, tá? Quando a Kissekill é invocada por invocação normal ou especial, você invoca a Lila do deck. E quando a Lila é invocada por invocação normal ou especial, você invoca a Kissekill do deck. E você só pode usar esse efeito de cada uma vez por turno. Além disso, cada um tem um efeito específico. Quando a Kissekill tá no campo e o oponente declara um ataque, você ganha 500 pontos de vida. Já quando a Lila tá no campo e o oponente declara um ataque, ele precisa pagar 500 pontos de vida. O que você tem que saber é que uma traz a outra e esse é o começo da sua jogada. Fazendo isso, você consegue acessar os seus links. E temos a versão link da Kissekill e a versão link da Lila. A versão link da Kissekill pede dois monstros, incluindo a Kissekill. Então você precisa utilizar a sua Kissekill para fazer a versão link dela. E ela tem o seguinte efeito. Se esse card for invocado por invocação especial e você controlar um monstro Lila, que é outra parte do arquétipo, que pode ser tanto o monstro de main deck quanto o monstro do extra deck, se a Evil Gêmea Kissekill é invocado por invocação especial e você controla uma das duas, você pode comprar uma carta. E além disso, durante a fase principal, se você não controlar um monstro Lila, ou seja, se você não controlar uma das azuis, você pode invocar por invocação especial o monstro Lila do seu cemitério. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional pelo resto do turno, exceto monstros demônio. Já o link da Lila, quando ela é invocada por invocação especial e você controla o monstro Kissekill, que é a parte vermelha, você pode escolher uma carta no campo e destruir. E ela também tem um efeito rápido durante a fase principal. Se você não controlar o monstro Kissekill, você pode invocar por invocação especial o monstro Kissekill do seu cemitério, mas não pode fazer invocação especial pelo resto do turno, exceto de monstros demônio. E o deck é isso, mano. É você ter as duas links no campo e revivendo a outra contraparte dela e ativando efeitos, tanto de destruir carta quanto de comprar carta. E aí outra carta do arquétipo que ajuda na consistência é a Tela da Live Gêmea, que é uma magia rápida que tem o seguinte efeito. Você descarta uma carta e invoca por invocação especial o monstro Kissekill ou o monstro Lila do seu deck. E além disso, pelo resto do turno, depois que esse card resolver, você não pode invocar monstros do deck adicional por invocação especial, exceto monstros Evil Gêmea, que são seus monstros links aqui do arquétipo. Você não pode invocar uma fênix, você não pode invocar um unicórnio. Então, basicamente, o starter da sua jogada é abrir com uma das duas, dar normal summon delas e trazer a outra, e aí você parte pros links. Ou caso você não abra com ela, você pode abrir com a spell, ativar a spell, descartar uma carta, invocar uma das duas e continuar a mesma jogada de sempre. Eu esqueci de falar, mas se você dá normal summon da Kissekill, pra você conseguir invocar a sua Lila, ou se você dá normal summon da Lila pra você invocar a sua Kissekill, você não pode controlar outro monstro, tá? Ou seja, por exemplo, se você tiver um Effect Veiler no campo e dá normal summon da Kissekill, você não vai poder invocar a Lila porque você controla outro monstro além da sua própria Kissekill. E vamos lá, de monstros, o deck se completa também com um dispositivo Cyberso. Por que eu uso esse monstro? Porque ele tem o seguinte efeito. Quando ele é invocado por invocação normal, você pode escolher um monstro de nível 2 ou menos do seu cemitério, invocar o alvo em posição de defesa, mas tem seus efeitos negados. E além disso, se esse card for enviado do campo para o cemitério, você pode invocar por invocação especial uma ficha dispositivo Cyberso Luz nível 2, ataque 0, defesa 0 no seu campo, tá? E você só pode usar esse efeito de dispositivo uma vez por turno. Por que essa carta é interessante? Porque os seus dois monstros aqui são monstros Cybersos. Ou seja, você inicia suas jogadas com ele e no decorrer do duelo você vai conseguir ativar o efeito dispositivo Cyberso, vai dar normal summon dele e vai invocar uma das duas do cemitério, fazendo assim você ter dois monstros e invocar os seus links, tá? Além disso, quando ele sair do campo, ele invoca uma ficha, que pode também ser usada para invocação link, já que nenhum de seus monstros aqui pede necessariamente um monstro de efeito, ou seja, você consegue utilizar a ficha ou dispositivo como material link para invocar os seus links. Outra carta de extrema importância na decklist é a Sinete Varredura Cruzada, que tem o efeito de tributar um monstro Cyberso e depois escolher uma carta no campo e destruir. Por que essa carta é interessante? Vamos pro cenário de turno 2, tá? Você dá normal summon da sua Lila e o oponente tem duas cartas setadas. Na normal summon da Lila, o oponente ativa uma ponto de aviso, alguma carta. Você ativa a sua Sinete Varredura em resposta, tributa a sua Lila, ou seja, você vai fugir do alvo da ponte de aviso, vai destruir a outra setada e a Lila vai ativar efeito e vai invocar a Kissekill. E como a Kissekill só tá só no campo, ela vai ativar efeito de novo e invocar outra Lila do deck. Então você lida com a interação do oponente, você foge da interação do oponente e lida com outra interação que esteja no campo. Por isso, a Varredura é uma excelente carta turno 2. Turno 1 ela não é interessante porque os seus monstros links são demônio. Se os seus monstros links fossem Cyberso, aí combaria perfeitamente, mas infelizmente não são, então pra turno 1 ela é mais questionável. Mas pra turno 2 é excelente pra lidar com as interações do oponente, tá? Um Ciclone Cósmico perdido aqui, pra lidar com a interação do oponente, pra lidar com back row. Um Enemy Controller, porque você consegue invocar vários bichos. O Enemy Controller é uma ótima ferramenta pra você estar conseguindo dar OTK, fazer algumas jogadinhas, tributando os bichos do oponente. Você consegue ativar alguns efeitos por causa do Enemy Controller, roubar um bicho do oponente, usar ele pra invocar um dos seus links, tá? Enfim, Enemy Controller é bastante versátil nessa decklist. 2 Effect Veiler, carta nova, estamos usando aqui na decklist, tá? Durante a fase principal do seu oponente, você descarta o Effect Veiler pra escolher um monstro de efeito no campo e negar os efeitos até o final do turno. Excelente de trap. E pra fechar a decklist, 3 traps limitadas a 3. Aqui você pode usar Prisão de Gelo, Vento Perdido. Enfim, o que você tiver aqui de carta limitada a 3 de trap, você coloca aqui
E assim fecha a decklist. Obviamente o extra deck se completa também com a Fênix e com o Unicórnio, que são duas cartas excelentes porque o tipo deles é demônio e os seus links te prendem a invocação demônio do extra deck. E o Unicórnio principalmente aqui é a sua principal ferramenta para lidar com monstros que não podem ser destruídos por efeito. Se eu pudesse, até rodaria 2 unicórnios no lugar de um unicórnio e uma fênix. Eu não tenho 2 unicórnios, então rodo um unicórnio e uma fênix. Você pode rodar Cerberus também. Essa é a decklist. Para fechar ela, obviamente, vamos chegar na skill A Lenda dos Heróis, que diz o seguinte: cada um dos seguintes efeitos pode ser usado uma vez por duelo. O primeiro deles é o seguinte: pode ser usado se a classificação link total dos monstros do campo for de 3 ou mais. Você aumenta seus pontos de vida em 2000. Você consegue no seu turno 1 facilmente colocar 2 links 2, e assim, somando, você tem um link 4, né? Você consegue ativar o efeito da skill e ganhar 2000 pontos de vida, assim como a 3 efeitos funcionava. E o segundo efeito é o seguinte: pode ser usado a partir do 5º turno. Devolva 4 monstros link do seu cemitério para o deck adicional e adicione o Crusadia de fora do seu deck para o deck adicional. Esse efeito aqui é importante porque caso o duelo se prolongue, você consegue reciclar os seus links que estão ali no cemitério e botar um Avramax no seu extra deck, que é uma excelente carta. Você faz ele utilizando 2 monstros invocados por invocação especial do deck adicional. E ele tem o seguinte efeito: enquanto esse card invocado por invocação link estiver no campo, seu oponente não pode escolher esse card como alvo de efeitos. E além disso, os monstros deles não podem escolher monstros como alvo de ataques, exceto este. E uma vez por batalha, durante o cálculo de dano, se esse card batalhar com um monstro invocado por invocação especial, efeito rápido, você pode fazer com que esse card ganhe ataque igual ao ataque desse monstro do oponente apenas durante o cálculo de dano. E além disso, se esse card invocado por invocação link que você controla foi enviado para o cemitério por um card do oponente, você pode embaralhar um card no campo e no deck, isso sem dar alvo. Então o Avramax é uma carta na manga nessa decklist, tá? Caso o duelo se prolongue demais. Ele provavelmente é a sua única ferramenta para tirar um Chaos Max do campo. Eu não consegui invocar ele nenhuma vez ainda, mas é uma ferramenta que você tem por causa dessa skill. Enfim, essa é a decklist. Se você achou um pouco confusa, você vai entender melhor com os replays. Vamos pra eles. Vamos lá, primeiro replay aqui contra um Rocket. Eu subi do Platina 1 pro Lendário 1 com esse deck, tá? Sou o segundo aqui, o Rocket com 5 vitórias seguidas, que ia subir. Minha mão vê o que eu quero, tá? Um monstro e 3 staples aqui, né? 3 cartas para me auxiliar. E ainda mais de turno 2, a Sinete é uma das principais cartas aqui na minha mão. Ele faz jogadinha de Rocket lá, tá? Seta o campo. Ativa o campo. Invoca o bicho aqui, passa assim. Não foi a melhor jogada de Rocket do mundo, mas vamos lá. Acabei que eu comprei um Ocultador de Efeitos, um Effect Veiler. Eu dou normal summon da Lila, e como eu não tenho outro monstro no campo, eu consegui ativar o efeito dela. E ele dá ponto de aviso na minha Lila. E aí que entra a função aqui da Cinética Varredura, tá? Cinética Varredura, tributo a Lila para destruir a outra setada dele. A Lila vai resolver o efeito, acabou que eu destruí a Crackdown, tá? A Lila vai resolver o efeito, vai trazer a Execute. A Execute, como não tem outro monstro no campo, vai ativar efeito e vai invocar outra Lila do deck. Aí com as duas aqui, eu faço a Lila. Normalmente, turno 2, eu prefiro começar com a Link 2 azul. Turno 1, eu começo com a Link 2 vermelha para comprar carta. Turno 2, eu começo com a azul para destruir carta do oponente. Vocês vão entender como. Agora, pelo efeito da Lila, eu invoco a Execute do cemitério. Com as duas aqui, eu faço a Execute versão Link, ativo o efeito dela para invocar a azul. E a azul, como foi invocada por invocação especial e eu controlo o monstro Execute, eu consigo ativar efeito e destruir uma carta do oponente e escolho destruir o campo. Como o valor link no meu campo dos monstros somados é maior que 3, eu consigo ativar efeito da skill e ganhar 2000 pontos de vida. Com as duas, eu invoco outra Execute, porque eu faço isso porque no turno do oponente eu posso ativar efeito dela, que é um efeito rápido, invocar o link da Lila do cemitério, invocando ela por invocação especial, assim ativando o efeito dela e destruindo uma carta do oponente é uma interação. Aqui eu não sei se eu faço a melhor jogada do mundo, provavelmente não, porque eu bato nesse Prata Foguete, e aí isso vira uma bola de neve, porque o Prata Foguete invoca o Tracer ativa efeito, papoca o Rocket dele pra invocar outro deck, e o Rocket dele, papocado, vai invocar um bicho do deck, então definitivamente não foi a melhor jogada bater naquele bicho. Enfim, com os dois aqui, ele faz o Dragão Dínamo, eu roubo o Dragão Dínamo dele com a repressão, e o Rastreador Foguete iria destruir o Dragão Dínamo dele pra invocar um bicho do deck, o Dínamo ia ativar efeito e tal, só que eu dou o Effect Vader no Tracer dele, negando os efeitos. Eu roubo o Dínamo dele, ele dá normal suma aqui do Metal Foguete, com os dois aqui ele faz um Void Ogre, e agora sim eu ativo o efeito da minha Link, invocando a Lila do cemitério, a Lila vai ativar efeito porque eu controlo o monstro Execute na hora da special dela. Para selecionar uma carta do campo e destruir, eu destruo aqui o Ogro dele, limpo o campo dele passa limpo, com o bicho dele e o meu Link eu faço Unicórnio, e agora efeito da Lila, invoca a Execute, e a Execute foi special, eu controlando o monstro Lila, eu compro uma carta, e aí eu tenho um dano aqui pra finalizar, tá? Essa é a gameplay do deck, não tem muito segredo, é você ficar trocando as Execute, invocou a Execute, efeito Execute, traz a Lila do deck, aí você tem a Lila, invoca a Execute, compra a carta, destrói carta, essa é a gameplay do deck, e é isso que você quer fazer. Dessa vez outro replay começando segundo, tá? Eu ia subir, o cara tava com 11 vitórias seguidas, era um Hero. A minha mão não veio boa assim, mas se eu não me engano com a Draw, essa mão melhora muito.
Ele dá normal summon do Strade e seta 2 cartas. Acabou que eu comprei uma azul. E aqui é o seguinte, eu não sei porque eu dei normal summon da azul sem antes dar o Ciclone. Eu devia estar dado o Ciclone primeiro, tá? Acho que na minha cabeça eu queria, tipo, forçar, dar normal summon dele pra ver se ele ativava alguma coisa. Caso ele ativasse, eu dava a varredura pra tirar a interação dele e destruir a outra carta. E assim eu não precisaria gastar o Ciclone, porque a varredura lidaria com 2 cartas dele. Mas acabou que ele não ativou nada, então eu já ativei a varredura aqui pra tirar uma setada dele em resposta do Ciclone Cósmico pra tirar a outra. Vai invocar a Xyz vai ativar efeito, vai invocar a Lila. Com as duas aqui, de novo eu faço a Lila. Efeito da Lila, invoca a Xyz, com as duas faço outra Xyz, dessa vez a Link. Agora efeito da Xyz Link, invoco a Lila do cemitério, a versão Link. E como ela foi Special Control no Xyz, destruo uma carta do oponente. Lenda dos Heróis, ganho 2 pontos de vida. Uso as duas aqui pra fazer uma Xyz. Seta minhas cartas, no turno do oponente eu tenho um aparelho, um controlador e o efeito aqui da Xyz. Invocando a Lila do cemitério para destruir a carta dele. Ele normal summon aqui do Homem em Chamas, envia isso para o cemitério e ativa a polimerização. Aqui a jogada principal é dar efeito da Xyz para invocar a Lila do cemitério, dar o efeito do Enemy Control para roubar o bicho dele, porque ele precisa de 2 monstros para fazer fusão, né? Então roubando esse monstro dele, ele não consegue resolver a polimerização. E ainda invoco aqui a minha Lila, e como eu não tenho monstro Xyz no campo, consigo ativar o efeito da Lila, invocar a Xyz entrando em Special, comprando carta. E cara, esse daqui é bem legal, tá? Eu gostei bastante dele. Com os dois aqui, eu faço outra Xyz, efeito Xyz, invoco a Lila do cemitério, Lila efeito, destruo as duas. Com os dois aqui eu faço outra Lila, efeito Lila, invoco Xyz, compro carta. Agora eu dou normal summon do meu Effect Veiler. Com as duas aqui eu faço um unicórnio. E aqui eu dou dano pra finalizar, tá? Deckzinho é bem gostosinho de jogar, tá? Ele só é um pouco fraco ofensivamente, mas tem bastante consistência e, mano, é um deck muito resiliente. Vai invocando, vai comprando carta, vai destruindo carta. Ele vai snowballando e vai jogando Yu-Gi-Oh! E é isso que eu quero que decks façam. Vamos lá, replayzinho aqui contra um Yugi Muto, que se eu não me engano era Black Luster. Só que era um Black Luster um pouco mais ou menos, porque não usava Engine Magista, usava umas cartas estranhas. Enfim, mas vencemos do mesmo jeito. Não vi se eu fui segundo ou primeiro agora, acho que eu fui segundo. Cara, eu tô com medo de todos os replays que eu peguei foram 6 segundos, tá? Tá, ele ativa o campo, busca o Black Luster, normal. Vai banir aqui as cartas pra invocar ele. Vai voltar as cartas pro cemitério, vai adicionar pra mão. Voltou, aceitou a síntese, é um Black Luster que usa síntese, tá ligado? Não é a melhor versão possível. Enfim, normal summon aqui da Xyz. Invoco a Lila. Com as duas aqui eu faço uma Lila. Efeito Lila, invoco a Xyz do cemitério. Com os dois aqui eu faço uma Xyz. É porque eu tô chamando os links e os monstros de main deck do mesmo nome, tá? Espero que vocês estejam entendendo, porque é complicado. Porque ambos são Xyz e ambos são Lila, só que o que muda é uma ser Evil Gêmea e outra ser Live Gêmea. Então é meio complexo, meio confuso. Enfim, efeito da Xyz Link para invocar a Lila, Link do cemitério. Special dela, efeito, destruir uma carta do oponente. Ganho, ativar a skill para ganhar pontos de vida. É um cara que usava poder do guardião, tá? Então era um cara bem ruinzinho. Enfim, uso os dois aqui para fazer a Xyz Link, para passar com a interação, né? Ele ativa o efeito do campo. Adiciona a forma do caos dessa vez. Bane aqui as duas cartas para estar invocando um Black Luster. E agora ele dá a forma do caos para invocar o outro Black Luster. Acho que era até mais interessante ele fazer ao contrário, né? Pela spell no cemitério invocar esse e pelo forma do caos invocar esse. Porque ele ganha efeito adicional. E agora ele tributa o Black Luster dele para invocar esse Olhos Anômalos aqui. O que é chato porque esse bicho vai destruir uma carta minha. Sem dar alvo, se eu não me engano. Então tem que ativar o efeito aqui da Xyz para invocar a Lila do cemitério. E acabou que destruiu a Xyz. A jogada mais interessante que é destruir a Lila, já que eu já ativei o efeito da Xyz, eu não poderia ativar de novo, porque ele errou. Ative o efeito da Lila antes dele passar para a fase de batalha, porque na fase de batalha, além de eu não conseguir ativar efeito, por causa do Soldado Lustro Negro, eu também não poderia de qualquer jeito, porque os seus monstros Link só podem ativar efeito na fase principal. Então se ele passa para a fase de batalha, eu não consigo ativar aqui os efeitos, o que é uma pena. Mas aqui eu faço o quê? Como eu invoquei a Xyz, eu compro uma carta, e agora eu dou repressão roubando o Black Luster dele aqui, para eu conseguir ativar efeitos na fase de batalha, né? Ele destrói aqui a minha Lila. Vai invocar o bicho ali, vai invocar o bicho ali. Quando ele destrói a batalha, ele invoca o bicho do cemitério. Quando ele fosse bater aqui, eu dou outra repressão, roubando o ritual dele. E eu tenho 2 rituais no meu campo. Com os 2 aqui eu faço uma Fênix, para lidar com a acertada dele. Agora eu tive o efeito da Xyz para invocar a Lila, destruindo outro monstro dele. E com os 2 aqui eu faço um unicórnio, descartando carta para lidar com o terceiro monstro dele, tá? E comprando uma carta no processo, porque aqui os dois estão linkados, né? Colinkados. Agora eu ative o efeito da Lila, invocando a Xyz do cemitério, a Xyz entra por Special, compro carta. Que isso, mano? Que deckzinho gostosinho de se jogar.
Vamos agora pro último replay. Enfim, o último replay aqui contra um Yusei e foi segundo de novo, cara. Só reparei agora que eu separei 4 replays indo segundo. Enfim, a jogada do deck turno 1 é basicamente a mesma. Só que ao invés de você invocar primeiro o Link da Lila, você invoca o Link da Kissekil. O Link da Kissekil vai invocar o monstro, vai invocar a garota azul do cemitério. Com os dois você vai fazer o Link da Lila, ativa o efeito do Link da Lila, invoca o Link da Kissekil do cemitério, ele vai ativar efeito, você vai comprar uma carta. Com os dois você invoca o Link da Kissekil e passa o turno, acertando as suas cartas, né? Porque no turno do oponente você vai ter o efeito da Link da Kissekil, trazendo a Lila versão Link do cemitério. Quando a gente espera se destruir uma carta, é uma interaçãozinha que o deck faz via engine, tá? Além das cartas setadas, que esse deck consegue setar 2, 3 facilmente. Enfim, era um S-Force, ele ativa o campo, adiciona Chiyomaru e seta 2 cartas. Show? Ciclone Cosmic é uma das cartas setadas. Agora aqui eu faço o seguinte, tá? Em nenhum replay eu mostrei o dispositivo Cybersim em ação. Acabou que eu nem precisei, acabou que eu nem usei ele nos replays. Mas ele tem a função dele aqui, além de ser uma carta que você compra no decorrer do duelo, ele é útil caso você abra com a spell. Porque aí você consegue guardar a normal summon dele, porque aí você consegue dar normal summon dele ao invés de um desses monstros aqui, já que seu monstro Live Gêmea vai entrar por invocação especial por causa da spell. Então o que eu faço aqui, tá? Descarto a Kissekil pra invocar a Lila do deck. A Lila ativaria efeito pra invocar uma Kissekil do deck, mas eu tomo aqui Effect Veiler, sem problema. E aí que entra o meu Extender, que eu dou normal summon do dispositivo, invoco a Kissekil do cemitério. Com os dois aqui, eu faço uma Evil Gema Lila, e como a Evil Gema Lila foi invocado por invocação especial, e eu controlo o monstro Kissekil, eu consigo destruir uma carta do oponente. Além disso, o dispositivo foi do campo pro cemitério, vai me gerar uma ficha no campo, um corpo no campo, que vai me ajudar a passar das interações do oponente, porque ele ativa aqui um aparelho de evacuação obrigatória, dando alvo no meu Link, voltando ele pro extra deck, tá? Mas como eu gerei a ficha, com a ficha e Execute eu consigo continuar minha jogada. Com os dois aqui eu faço Execute Link, efeito dela, invoco a azul do cemitério. Com os dois aqui eu faço a lila, efeito dela, invoco o Execute cemitério e ainda no processo eu compro uma carta, ativo a minha skill, ganho 2.000 pontos de vida e com a 12 aqui eu passo com a Execute. Normalmente você quer sempre passar com a Execute para você ter interação aqui, invocando a lila do cemitério. Sempre passo com a Execute no campo. Enfim, bato aqui 2.100 de dano. Esse é um dos problemas do deck. O seu poder de ataque é baixo, então é um deck muito controle, é um deck que demora pra matar. Você vai ter que ir grindando o jogo, controlando, matando aos poucos, tá ligado? Dificilmente esse deck dá OTK, eu diria que não dá. Dificilmente esse deck dá OTK, tá? Enfim, ele ativa aqui o campo, adicionando o Gravitino. Agora ele dá normal summon da Chiyomaru, banindo o Gravitino, pra trazer a Platina invoca o Gravitino do cemitério, o Gravitino dá zona de abrangimento e o Gravitino adiciona o Força S retroativa. Aqui ele queria fazer o Link, né, utilizando 2 monstros no campo, Força retroativa da mão. Só que aqui eu ativo o efeito da Execute, invocando a Lila do cemitério, pra destruir o Gravitino dele, impossibilitando ele fazer Link, tá? Enfim, meu turno, um dos dois aqui pra fazer uma Execute. Execute efeito, invoca a Lila papoca a carta do oponente. Agora eu dou normal summon da Execute, aqui eu fazeria o unicórnio, finalizaria o oponente nesse turno. Enfim, vamos para as considerações finais. As considerações finais é que Evil Twin é um bom deck, tá? Mas eu acho que dificilmente vai entrar no meta. É um bom deckzinho controle, é um deck que se você jogar bem, mano, você vai amassar alguns caras, tá? Só que esse deck tem alguns problemas. O primeiro deles eu já falei, é a falta de poder de ataque, a falta de agressividade que o deck tem. Você poderia falar do bundle que veio, só que eu acho essa carta bem ruinzinha, tá? Não sei nem por que veio em bundle. Eu nem cogitei rodar ela na decklist, tá? Porque eu não gosto dessa carta. Eu acho que não combina com a estratégia do deck. Seria muito mais legal pro deck, seria muito mais forte pro deck se tivesse vindo a Link 4. Porque a Link 4, sim, tem um efeito muito bom. Ela é uma Link 4 com 3.300 de ataque, ou seja, um ataque bem alto pra esse deck. Com um efeito rápido de se tributar pra invocar tanto o monstro Kissekil quanto um monstro lila do seu cemitério, tá? Ou seja, a jogadinha você passaria, ao invés de passar com a Kissekil no campo, você utilizaria as duas para fazer esse Link 4 em turno do oponente, invocar as duas, destruindo carta e comprando carta ao mesmo tempo. E no cemitério ela tem o efeito de se banir e enviar um monstro Kissekil lila do seu deck, mão ou que faz pra cima do campo, pro cemitério, para enviar uma carta do campo pro cemitério sem dar alvo. Então é uma excelente carta que, porra, se viesse, aí sim, eu acho que Evil Twin definitivamente seria meta, definitivamente brigaria pra entrar no meta nesse formato. Como não veio, a Konami dificilmente lança decks completos, esse deck eu acho que vai ficar no máximo no Rogue. Espero que eu esteja errado. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, não quer deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se você quiser me ajudar mesmo, cogite virar membro do canal. Você clica aqui em Seja Membro, paga a assinatura mensalzinha ali baratinha, é só uma coxinha que tu compra, tu deixa de comprar e você me ajuda demais. E é isso. Fui, falou e até mais. Falou!